Seja bem-vindo para mais um vídeo da série de 3 vídeos sobre reuniões produtivas. E antes da gente entrar no conteúdo, vai ali, ó, um joinha, clica um joinha, se inscreve no canal para que você possa ajudar a gente a ajudar outros gestores aí a nível Brasil. E esse tema hoje é bem delicado, gente, mas é muito importante, inclusive na postura e no posicionamento da liderança para que as dicas desse vídeo, desse conteúdo deem certo, ok? Que é o que não pode acontecer definitivamente nas tuas reuniões. O que eu vou falar aqui, eu sei que parece óbvio, e o que eu vou falar aqui é um pouco delicado, e o que eu vou falar aqui neste vídeo também parece ser exigente demais, mas não é, porque eu sempre trago aqui nos conteúdos da Fênix muitos exemplos práticos de casos reais que nós encontramos dentro das empresas. Eu não estou aqui dizendo para você o que acontece quando eu leio livros sobre o assunto, não, é o que acontecia comigo na gestão, o que eu evitava acontecer, a minha postura, o meu posicionamento diante dessas questões, como sobressair nessas questões e ser uma postura profissional. Se na sua empresa os seus líderes têm essa dificuldade de se posicionar e colocar normas nas reuniões, você precisa olhar para isso. Você que é líder, você que é gerente, você também precisa olhar para isso, porque quem conduz a energia da reunião, quem conduz a energia da reunião, as regras, quem coloca o limitador de todas as coisas é a liderança. E por isso que esse canal é Liderança na Prática, onde você vai precisar olhar para alguns aspectos comportamentais da liderança que vão também suprir e resolver muitos dos problemas que a gente encontra problemas de improdutividade que a gente encontra dentro das empresas, ok? Então vamos lá. Primeiro assunto delicado: atrasos e falta de comprometimento. Vamos definir o que é atrasos, ok? E como que você vai lidar de forma bem profissional e delicada com essa situação. Eu já trabalhei em empresas e ajudei muitas empresas que as pessoas atrasavam muito, principalmente empresas que têm PJ. E tem gente também no CLT que não respeita o horário, que acaba não tendo comprometimento. Mas lembre-se de uma questão muito importante. O time é o reflexo do líder imediato, ok? Quando eu assumi, há quase 4 anos atrás, uma gestão de equipe nacional, eu coloquei regra de horário. Por quê? Porque nós tínhamos aí algumas reuniões ao longo da semana, do trimestre, né? E as pessoas chegavam atrasado, tanto no online, quanto fazia muita reunião online, funciona, dá certo, tanto também quanto na sala. Era uma ou duas vezes. Eu colocava o alinhamento, a casa em ordem, não se permitia esse tipo de atraso. Nessa mesma empresa, nós fazíamos uma reunião uma rodada de boas práticas todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, a reunião precisa estar acontecendo, certo? Não é para chegar 8 horas da manhã, ir pegar um café, ir ao banheiro, fazer um monte de coisa que tem para fazer e chegar na reunião 8h05. Não! Se a reunião está agendada para as 8 horas, já a reunião precisa estar acontecendo, já dando início, certo? Não importa o horário é horário. É para isso que existe implementação de agenda dentro das empresas, implementação de rotina produtiva, com horários, sinalizadores de produtividade, tudo que você precisa para fazer o negócio acontecer. Eu lembro, eu nunca vou esquecer a minha primeira reunião com o time interno, que é o Insight 6. A primeira reunião, quando eu assumi esse time, na verdade, eu assumi a gestão da equipe nacional e depois foi me dado esse time, foi colocado sobre a minha liderança. Era uma supervisora, era um SDR e 2 closers, e eu tinha o time de vendas externo, que eram 30 vendedores, para fazer toda a programação de agenda, reuniões e tudo mais. Primeira reunião, marquei só para analisar o comportamento. Era 2 horas da tarde. 5 para as 2, eu já estava na sala com o meu caderno, meu computador, tudo que eu precisava para fazer a reunião. Aí a gestora chegou pontualmente, a supervisora chegou às 14 horas, 2 horas pontualmente. Aí o time dela, um chegou 2h03, o outro chegou na sala sem nada para anotar, o outro chegou 2h05. E eu olhei para ela, ela já entendeu com o meu olhar e a gente fez aquele alinhamento. Quando eles chegaram depois do horário no alinhamento, eu falei o seguinte:
Pessoal, que horas que nós marcamos essa reunião? Ah, não era as 2? Todo mundo começou a olhar o celular, o relógio. Falei, sim, as 2. E que horas são agora? 2h08, porque eu não comecei enquanto todo mundo não estivesse na sala. Aí uma pessoa esqueceu o caderno, foi buscar longe, voltou, enfim. Esse é o tipo de comportamento e postura que a liderança não pode permitir. E se estiver acontecendo, e depois do primeiro alinhamento e feedback do horário da reunião, comece a bloquear a sala e fazer um comunicado por e-mail. Pessoal, apenas um alinhamento. As reuniões devem acontecer pontualmente. Atrasos não serão permitidos e a sala não será permitida a entrada das pessoas. Miriam, mas isso é um comunicado importante, aquela pessoa faltou ou atrasou. Faltas, vou colocar aspas aqui que a gente já vai falar sobre isso. Atraso, para mim, é falta de comprometimento. E não venha com essa história de que o ônibus demorou, que mora longe. Eu morei em São Paulo por 12 anos, eu morava 2 horas do meu trabalho, eu nunca chegava atrasado. O ônibus quebrou o pneu e aí demorou. Não tem o que fazer, falta de. Não tem como a gente querer controlar aquilo que não tem controle, né? A gente não tem controle sobre o ônibus que a pessoa pegou certinho no horário, ela chegaria 10 minutos antes do seu horário, mas o ônibus quebrou, ela mandou uma mensagem, avisou que isso acontece. Agora, ter constantes atrasos, atrasar por falta de organização, por falta de planejamento, isso não pode ser permitido. Isso é um câncer para a produtividade da empresa, né? E várias empresas a gente implementou sistema de produtividade, gestão de produtividade, inclusive isso aumentou as vendas dos vendedores, aumentou o faturamento da empresa, constantemente a rentabilidade. E a produtividade em si, em departamentos como logística, como área de compras, estoque, há melhoria, gente. Não há como dizer que não há melhoria, há sim melhoria, ok? Então, faltas médicas por imprevistos médicos, tudo bem. Depois esse colaborador volta, ele se recupera, ele volta e você conversa com ele sobre a pauta da reunião, né? Traz ele, mas agora, por falta de planejamento e organização, não tem como, tá? Ah, mas meu ônibus que atrasou, não fui eu. A regra é clara. Se for exceção, a regra não precisa ter regras, ok? Miriam, não parece ser exigente demais? Bom, se você conhecer líderes, gestores, empresários de outros países, no Japão, por exemplo, não se permite, nem passa a possibilidade da pessoa chegar atrasada numa reunião. Há pouco tempo eu fiz uma implementação de rotina produtiva no escritório de contabilidade bem grande aqui na região. Uma pessoa levantou a mão e disse o seguinte: mas eu tenho tolerância de 10 minutos para chegar atrasado na empresa. Gente, olha a mentalidade da pessoa, dela programar a agenda dela de acordo com o minuto de tolerância. E como eu tenho aval e carta branca para dizer o que precisa ser dito para as pessoas na reunião, eu disse para ela o seguinte: olha, se todos os dias você se pautar na tua hora de tolerância, então teu horário de trabalho não é das 8 às 18, é das 8h10, certo? Mas no contrato está às 8. Uma questão esporádica de você faltar, atrasar, é uma questão esporádica. A gente não tem controle sobre isso de acordo com o que a gente descreveu lá atrás, do que seria faltas e atrasos esporádicos, que podem acontecer. Agora, pensa comigo, uma pessoa que tem mentalidade de usar isso como muleta, não sei se essa pessoa ela tem o perfil para estar numa empresa de produtividade, uma empresa de alta performance, um time de alta performance, entende? É a mentalidade. Não estou eximindo o direito dela de vez em quando o ônibus ter problema, ela chegar atrasada, avisar. Não é isso. A questão é a pessoa usar isso como muleta para justificar atrasos porque ela não quer acordar mais cedo, porque ela não quer chegar mais cedo na empresa, entendeu? Então são atitudes e comportamentos que você precisa avaliar dentro do seu time e que fazem sim toda a diferença, fazem toda a diferença, ok? Então valide isso nas reuniões. Tem gente que chega pontualmente, aí, como aquele colaborador chegou 5 ou 10 minutos atrasado na reunião, aquela pessoa que chegou pontualmente, né, você tem que pensar, né, você não tem que pensar na pessoa que está chegando atrás, você tem que pensar na pessoa que está chegando, que ela é comprometida, que ela é organizada, que respeita os horários. É nessa pessoa que você tem que pensar, entendeu? E a reunião ela tem que ter hora para começar e hora para terminar. Agora, o problema é quando é o líder que atrasa. Aí, gente, aí a vaca tossiu e foi pro brejo. Entendeu? Quando o líder atrasa, ele é autoridade, ele é referência.
E as pessoas são reflexo da liderança. Aí eu não tenho nem o que dizer, né, líder? Se você está me ouvindo aí, você é gerente, você é líder, você é diretor, eu não tenho nem o que dizer. E eu tenho empresas que já mentorei, em que o diretor marca, o sócio da empresa marca a reunião, aparece meia hora depois, aparece 2 horas depois, a gerente colocou na agenda dela o horário que ela ia conversar com esse diretor para prestar contas ou fazer uma reunião de alinhamento, o cara chega 2 horas depois. Isso é algo constante dentro dessa empresa e acaba com a produtividade, aí depois ele cobra do time que não é produtivo. Não tem congruência. Toma muito cuidado com isso. Falta de constância. É um outro problema que não pode acontecer nas suas reuniões, ok? Se você agendou com o seu time, que toda segunda-feira às 10 da manhã tem reunião de planejamento, então você vai ter que mover montanhas para estar 5 para as 10 todas as segundas-feiras. Nossa, Miriam, essa rotina me mata. Se você é líder, você precisa aprender a ter rotina programada. Se você é o líder que uma semana você tem reunião, você falou que vai ter as reuniões, aí uma semana você cumpre, na segunda semana você cumpre, na terceira não cumpre, você já começa a perder a autoridade, você já começa a perder a constância de prestação de contas e resultados, enfim. Você precisa pensar nas suas atitudes, os seus comportamentos, na falta de constância que você gera no próprio time por conta das suas atitudes e comportamentos. Isso não pode acontecer. Reuniões sem agendar. Outra coisa que eu vejo nas empresas. O diretor chega na empresa do nada, sem avisar, chama os líderes, chama os vendedores para fazer reunião, fica lá meia hora, 2 horas. Vendedor tem que ter agenda programada para fazer essas reuniões. Ele não pode ficar fora da baia dele de atendimento telefone, porque ele perde venda, ele perde produtividade, perde o ritmo do processo de vendas. Por isso tem que ter programado. Se o vendedor sabe que toda semana ele vai ter uma reunião de planejamento com o líder dele, ele já se programa para isso mentalmente, psicologicamente e também dentro da sua agenda produtiva, ok? E eu vejo sócios de empresa fazer isso, cobrando que as pessoas sejam produtivas e chega do nada, marca uma reunião com a liderança. Aí fica, já vi isso acontecer várias vezes, fica 3 horas trancado numa sala sem ter agendado, enquanto o time precisando da liderança ali para conduzir a performance, enfim, resolver questões. E aí a líder não consegue seguir a agenda, ela marcou para dar feedback, ela marcou para fazer uma ligação para um cliente, ela não consegue fazer por conta dessa improdutividade. Fofocas e brincadeiras é um assunto que nem precisaria dizer aqui nessa aula, mas o óbvio tem que ser dito. Eu vejo reuniões dispersando o foco, porque no meio da reunião alguém precisou fazer uma fofoca, trazer um assunto que já morreu lá atrás na empresa e traz, brincadeira, sem pé, sem cabeça, saindo do foco para dizer coisas desnecessárias. Vamos fazer uma vírgula aqui? Uma coisa é certa, é gostoso ter um ambiente descontraído, né, brincadeiras e tal, mas se você precisa, numa reunião, Miriam, tem reunião que a gente pode fazer brincadeira e fofoca? Fofoca não, nunca. Fofoca em nenhum momento deve ser permitido. Brincadeira sim, mas não em reunião. Tem hora, tem momento para fazer esse tipo de brincadeira, né? Ou você marca, então, a reunião para as 10 horas, convoca que todo mundo chegue 9h50 na sala, deixa conversar, deixa bater papo, deixa as coisas rolarem, 9 horas em ponto você começa. Então, marca a reunião 8h50, dá esses 10 minutos para a galera conversar, brincar, e 9 horas pontualmente você conversa, se for o caso, né? Mas é um alinhamento que você tem que fazer com o seu time, sim, tem que ser dito, ó, pessoal, tenho percebido que as últimas reuniões que nós fizemos, teve muito dispersamento de foco, as pessoas saíram do foco, muita brincadeira, e a partir de agora a gente precisa levar isso mais sério. Deixa as brincadeiras para depois da reunião, quando finalizar a reunião, vocês ficam ali uns 5 minutinhos tomando um café, conversa, mas no momento da reunião eu vou puxar vocês para o foco, eu vou cortar as brincadeiras, eu vou cortar porque estamos passando do horário, estamos acabando sendo improdutivos no meio da reunião. Posso contar com vocês? E ponto. E resolve, sem melindrar, sem ficar com medo de conversar, gente. Você é responsável. O líder é responsável por ter controle da situação e posicionamento e cobrar isso das pessoas. Beleza? Anotações. Quando eu faço mentoria, aliás, quando alguém me contrata, mentoria individual, ou contrata a própria Fênix para os programas de mentoria, antes de começar tudo, já na implementação, eu aviso a diretoria, compre um caderno para cada pessoa. Não se faz aula, não se faz mentoria, não se faz reunião sem anotação. Por que, Miriam? Eu guardo tudo na cabeça. Não.
98% das empresas que nós atendemos, os líderes reclamam que as pessoas elas esquecem o que foi dito na reunião, visto que na primeira aula nós vimos que, lá na primeira aula, se você não assistiu, assista depois. Na primeira aula eu disse, precisa ter ações. Onde essas pessoas vão anotar as ações? Onde essas pessoas vão anotar os principais? Ah, Maria, precisa ser caderno? Não, meu. Não, você vai anotar onde você achar melhor. Mas tem que ter um lugar para anotar. Eu gosto bastante do caderno. Eu, Miriam, particular, gosto de ter um caderno onde eu vou anotando todos os dias, do decorrência de trabalho, eu vou anotando tudo, depois eu vou lembrando que não me pertence mais, eu coloco fora, risco, depois o que é importante eu coloco na agenda. Enfim, tem que ter um lugar para anotar. Ah, Miriam, mas eu já falei para o meu time e eles não trazem nada. Então, assim, ó, entrou na sala, nem começa a reunião, cadê seu caderno? Eu já fiz isso muito com os meus vendedores, isso muito com o meu time, viu? Cadê seu caderno de reunião? Ai, tem que trazer mesmo? Esqueci. Em reunião não se faz sem anotação. Vai lá e busca porque você vai ser cobrada pelas coisas que você vai anotar. Ponto. Ok? Olha só. Esse tipo falei que é bem delicado, né? Porque mexe muito com a postura da liderança. E se você é um líder que você é passivo, que você lida com time mimizento, você tem medo de se posicionar, medo de se comportar, lembre-se, a alta performance, ela exige um líder de alta performance. O líder de alta performance exige comportamentos de alta performance do seu time. Eu já validei todas esses pontos aqui, implementei no meu time, melhorou a produtividade. Eu faço isso nas empresas, indústrias, concessionárias, material de construção, aonde a gente põe o pezinho, a primeira coisa que a gente implementa dentro das empresas, produtividade. E não tem como falar de produtividade fazendo uma reunião improdutiva, que leva 2, 3 horas, tá? No nosso próximo vídeo, na série de 3 vídeos sobre reuniões produtivas, nós vamos falar sobre quais são as reuniões que você pode fazer no seu time e reuniões produtivas que devem acontecer ao longo da semana, ao longo do mês, aí com o seu time, certo? Dentro dessas reuniões, você vai entender que precisa ser implementado, sim, essas reuniões que são estratégicas para que você consiga extrair melhor resultado do seu time. Até o próximo encontro.